Nem precisava, não saía. Mostra a máquina pra vocês ali, ó. Cheiro. O ideal é não. Lá no meio que pega o céu. Pode ir lá na loja Deixa eu pegar ver uma como munha. Leva o saco de ração. Tem muito fio, né? Ô Lucas, podemos ir para aquela área lá que não aparece fiação nem nada? Depois que eu cansar ele um pouquinho aqui, Pois é, mas aí já pode esperar lá, né? pode. Porque aí você já leva ele. Aham. Ah, ótimo. Se quiser ir montado, você pode também. Máquina.